Bom, o sujeito em questão aqui é o Dr. Enéas Carneiro, muito famoso, né? Uma personagem caricata, né, de nossa política, muito caricaturizada, né, da nossa história política, mais ou menos recente, que infelizmente foi muito mal compreendido nas suas visões de mundo, nos seus projetos, no seu modo de atuar e no que ele pretendia implementar. Eu escrevi um texto muito extenso, muito profundo, detalhado, mostrando tintim por tintim, explicando o porquê de muitos interpretarem errado vários pontos desse homem. Eu escrevi esse texto no dia 21 de outubro de 2022, ano passado. Então, quem tiver interesse de se aprofundar nisso, digite no Google, né, blog do Léo, Monismo, Visionários do Caminho, parte 1, o legado de Enéas. Ou entre direto no meu blog, vai lá na aba direita, pega o ano 2022, outubro, você vai encontrar esse texto a respeito. Eu sugiro, né, ler o texto, né, com calma, até imprimir, né, para compreender o que está sendo passado. É muito comum, eu vejo nos lugares, as pessoas incorrerem nos erros dos mais abjetos. Já bate o olho numa coisa e já esboça todo um julgamento baseado na sua visão restrita, né, diminuta de mundo. Então, no caso em questão, né, o Enéas, como se sabe, foi taxado de todas as coisas possíveis, né, boas, né, bonitas e horripilantes. Direitista, fascista, conservador, marxista, revolucionário, louco, perigoso, etc., etc. Por aí vai. E cada um interpretou de acordo com a sua forma mental e deixou de captar o significado profundo da coisa. Até mesmo os admiradores desse sujeito, eles o interpretaram de acordo com a sua mentalidade e, portanto, não conseguiram captar o todo de sua mensagem. Eles não conseguiram compreender qual era a essência desse homem. Então eu vou aqui nesse vídeo falar de forma bem resumida o que eu coloquei nesse texto meu, que deve dar umas 4, 5, 6 páginas. Então, a primeira coisa, eu começo inclusive o texto assim, eu falo, sempre há um preço a ser pago por se antecipar em algo. Traduzindo, né? Se você está à frente do seu tempo, e especialmente se você quer manifestar isso, né, em atos, você vai pagar um preço para isso. O preço vai ser ignorado, ser incompreendido, ser barrado, ser ridicularizado e até, em último caso, ser destruído, né, morto, por aí vai. Existem vários graus para que o antissistema se utiliza para evitar que um ideal se manifeste, né, nessa terra. O primeiro passo para manifestação de um ideal é justamente que ele seja compreendido. Se as pessoas nem sequer compreendem o que ocorreu, vai ser muito difícil a coisa ir sendo implementada, um princípio ser colocado em nosso mundo. Então, quem vê mais longe acaba se destacando das massas, o que começa a gerar aquele paradoxo, né? A pessoa é vista como uma pessoa antissocial, mas ela está avançando justamente para que a humanidade consiga se relacionar de verdade num nível elevado. E essa pessoa que se destaca, esse destacamento, ele tem que vir naturalmente, né? Ah, você é do contra. Eu sou do contra porque eu quero ser diferente.
Você é exatamente igual a todos os outros, só que você aplica um avesso das coisas. Então, os do contra, os avessos, no fundo, estão no mesmo plano que as pessoas que estão alinhadas com esse sistema podre, que é produto de uma forma mental apodrecida, que não serve mais, que é produto da soma das individualidades inconscientes desse mundo. Os indivíduos conscientes são pouquíssimos ainda, considerando uma nota de corte que eu considero que legal, então são raríssimos, coisa de 1 em cada 1000, 1 em cada 10.000, ou por aí, ou menos. Então não tem força para fazer a transformação. Tem as pessoas que são mais sensíveis a essas questões, procuram correr dentro do possível, mas não implementam, na hora do vamos ver, não estão dispostas a sofrer consequências, dói muito, Por aí vai, talvez esse seja 1 em cada 100, 1 em cada 50, 1 em cada 20, é um número maior, mas não com a mesma força desses raríssimos que são 1 em cada 1000, 1 em cada 10.000, mas são já as pessoas que vão escutando, vão procurando, não fazem troça, desses indivíduos. Mas ainda é muito pouco, não dá para transformar o mundo. Então, o que ocorre às vezes é que vem uma pessoa que tenta puxar o mundo para frente no campo social. O Enéas eu vejo como uma dessas pessoas. É claro que assim, na hora de, quando você pega um alto ideal e vai implementar na realidade do nosso mundo, como as coisas estão muito distanciadas, quer dizer, o ideal do homem, a intuição, a visão é tão à frente que ele, nem mesmo com todo o seu estudo, ele consegue descrever de forma clara isso. É claro que vão ocorrer pequenas distorções, cai-se em certas contradições, mas isso não é culpa do ser que se esforça, nem do princípio puro. A culpa é que o mundo está muito baixo, então a própria animalidade do nosso mundo, a ignorância do nosso mundo, torna dificílimo o trabalho de pessoas que estão já vendo muito à frente. Você vai casar uma coisa que está num grau lá de 0 a 100, 100 sistema, 0 inferno do antissistema. Nosso mundo está no 5, o cara vê no grau 30. Do 30 para o 5 é uma distância enorme. Então, assim, a pessoa para fazer as conexões, procurar implementar coisas de grau 30 num mundo de grau 5, você tem que fazer uma descida enorme, E nessa descida, às vezes, a pessoa se desordena um pouco. Daí você chega lá embaixo, você tem que ainda fazer o esforço de puxar esses obesos psíquicos, inertes espirituais, para subir do 5 para o 8, sei lá, do 5 para o 6. Digamos que assim, esse foi o objetivo da vinda desse ser aqui para esse mundo. Ele nunca teria sido presidente porque o mundo no qual ele veio não estava estruturado para albergar tudo o que ele imaginava. Então, todos esses princípios que ele fala de retidão, sinceridade, vão totalmente de acordo com a obra de Pietro Baldi. Quando ele bate com força nessa questão de ser certo, de ser ordenado, de ser correto, ele jamais falou que deveria ser cometida violência contra os indivíduos. Inclusive, para quem ver as entrevistas de Enéas, quem ver a fundo nessas entrevistas que ele dava de 1 hora, 1h30, não ficar só naquela propaganda de 30 segundos. Quem observar a fundo essas entrevistas vai perceber que ele era contra a violência, qualquer tipo de violência contra o indivíduo. Agora, ele era uma pessoa muito incisiva. Ele falava, olha, esse problema é grave, deve ser resolvido, isso aqui que a gente está desenvolvendo é legal, mas se isso for desenvolvido unilateralmente, unidirecionalmente, a gente vai cair numa libertinagem, numa catástrofe. Então, cuidado, deveres também são importantes. Inclusive,
é do âmbito do espírito, né? Deveres é algo do domínio do espírito. Direitos são algo que se manifesta no humano, né? Materializa. São importantes também, mas a gente precisa ter o motor do dever, né? Que reside no espírito, para ir gerando direitos sustentáveis, compreendidos e aceitos por toda a humanidade. Então, isso precisa ficar muito claro. A partir desses princípios, a gente consegue resolver todos os problemas da humanidade. Continuo falando aqui, eu falo sem medo isso. Isso é a única solução. Fusão, unificação, monismo, integração inteligente, dinâmica, dinamização dessas estruturas relativas engessadas, dando vida a elas. Para você dinamizar algo, a coisa tem que renascer e morrer constantemente, para que a forma vá se melhorando e exprima cada vez mais a fundo esse aspecto eterno, absoluto, poderoso, maravilhoso da substância que jaz em cada indivíduo desse universo. Isso é vital. Então, tudo o que eu falo aqui deve ser interpretado num nível profundo para evitar que a gente caia nesses erros que tem por aí, né? Daí tem um monte de pessoa fazendo uns comentários abjetos, né? Felizmente aqui no canal eu não vejo isso, porque eu estou fazendo isso de forma extremamente orientada, né? Inclusive, todas essas explicações e exemplificações, né? Exemplificação que eu aplico tudo isso em vida, eles servem para criar um campo de força contra criaturas abjetas. Então é dificílimo, né? A pessoa que aponta o dedo e fala aqui, o cara no fundo a coisa vai estar ricocheteando e voltando para ele. O cara cuspiu para cima, veio cuspe na cara. Porque as coisas estão ficando claríssimas aqui. Então, uma pessoa que é totalmente clara, vai a fundo e unifica de forma magistral, ele se torna invencível. Então, nesse sentido, existe a invencibilidade, a indestrutibilidade, a imortalidade. Não na questão da forma, mas sim da substância. Se atém à substância e você irá conseguir influenciar o mundo e fazer com que todo o seu ser e o seu entorno ascenda. Bom, voltando aqui, né, abri um parênteses, né? Eu geralmente nos meus textos eu dou uma introdução desses tipos para ambientar a pessoa que vai ler, para ela pegar, né, essa coisa e daí ler com esse espírito, porque senão não adianta nada, é melhor nem ler. Se a pessoa mergulha numa coisa de proposta profunda, transformadora, com um espírito ruim, mundano, a pessoa está perdendo tempo, porque ela está lá procurando uma coisa para casar, reforçar a visão de mundo dela. Ela não está querendo compreender a verdade, com V maiúsculo. Ela quer simplesmente encontrar um mexerico, né? Encontrar um gozinho para reforçar sua visão de mundo, ou encontrar alguma coisa para ela tacar pedra, né? Uma coisa ou outra. Ir com esse espírito nas grandes coisas, a pessoa, na verdade, ela está perdendo a oportunidade de crescer. Isso a gente vê, eu vejo direto no mundo, né? Então, eu nem fico mais falando, não interajo quase nada no trabalho. Nas salas de aula eu solto várias indiretas, né, que monismo você consegue casar tudo, então eu consigo, em matéria de engenharia, colocando esses princípios. Né, mas assim, interagir para valer com as pessoas, eu deixo as pessoas no canto delas. Né? Porque não adianta, né? A pessoa quer ficar no mexerico, né, na rodinha, né? Não, acreditando que aquilo é o todo, né? Então a pessoa fica até triste quando fala comigo, que vê que no fundo é uma grande realidade. Daí a pessoa ela não consegue lidar, né? E eu falo simples, né? Eu acho que isso torna mais assombrador para a pessoa, né? Porque ela se vê como uma pessoa sem coragem. Então ela não quer lidar
com uma pessoa que revele o aspecto profundo, que ela vai ver sua miséria, né? As grandes pessoas, né, sem querer aqui puxar para mim, né, mas são como espelhos, né, os grandes iluminados. Cristo foi o maior espelho da humanidade. Você reflete, né, o outro vem com algo para cima do sujeito, ele vê a violência que ele comete contra o sujeito, já se sente mal aí, né? O maior exemplo da humanidade aqui foi a passagem de Cristo nessa terra. Bom, voltando, né, para a nossa questão aqui. Então, o texto, o Enéas foi uma pessoa muito diferenciada no campo da política. Ele foi uma pessoa que veio levar, né, chamar a atenção de coisas que estavam sendo perdidas e continuam sendo abandonadas. Infelizmente, uma direita doentia interpretou muitas dessas coisas a seu modo, que levou a várias distorções, e há uma esquerda que, apesar de estar apoiado em grandes princípios, não vê o aspecto espiritual das coisas e ignora completamente toda a realidade do outro campo, achando que não tem aspectos substanciais da verdade lá, e também acaba caindo no erro de tentar ignorar ele e falar, esse sujeito não deu certo, cheio de contradição. E daí acaba se perdendo o aspecto mais importante, que foi a mensagem que foi trazida por esse indivíduo com seu exemplo de vida. Então, eu não sei se as pessoas reparam aqui, mas a forma de falar desse indivíduo era muito apaixonada, né? Ele tinha muito amor nele. Amor pela melhoria da situação da realidade do país. Melhoria para que as pessoas se entendessem, né? Que o país progredisse, que fossem gerados empregos inteligentes, interessantes, que as pessoas que mais contribuíssem com o país fossem valorizadas. E ele trouxe a mensagem que isso começava com a mudança da mentalidade. Você precisava começar a você mesmo aplicar na sua vida para começar a fazer essa transformação. Então ele tirou do bolso dele, né, o dinheiro para criar o partido dele, né? Ele se separou, né, teve 2 ou 3 divórcios, não porque ele era mulherengo e tal, pelo que eu sei, mas porque ele era muito comprometido com esse ideal, que ele conseguiu casar com o trabalho dele, com a atuação dele no mundo. Então isso acabou gerando esses descolamentos, né? É difícil se relacionar com uma criatura que está totalmente dedicada a um ideal, né? Mas de certa maneira, uma coisa positiva, né? Ele mostra um aspecto muito bonito dele. Então, diferente de muitos, né, que se separam por motivos abjetos, né, de traição diversas, desentendimentos, o dele foi outro motivo. E é um ser que, quando você vê um discurso, é um discurso apaixonado, é um discurso que traz um monte de conhecimentos históricos, da ciência, né, coisas inteligentes, aplicados à realidade do nosso país e de forma enérgica, segura e intensa. É uma coisa legal, né, que o Enéas, quando ele fala, ele não faz desvios, ele é rápido, direto, incisivo. Se alguém questiona algo que ele falou, ele prontamente ele explica melhor a coisa, de forma incisiva também. Como as pessoas que perguntam geralmente não têm grau de consciência adequada, elas perdem essa mensagem, né? Elas perdem a profundidade da coisa. Mas ele sempre tinha essa característica, né? É até profético, né? Eu acho interessante, né, que a imagem que ele construiu para si, né, era de um cara careca com uma barba grande, né, um oclão, né, fundo de garrafa, aquele falar enérgico, aquela gesticulação, aquele dinamismo, né, das mãos, né, expressando um dinamismo psíquico e uma segurança, né, uma determinação sem igual
na nossa política. E isso é a imagem de um profeta, né, de certa maneira, tanto no modo de atuação quanto na imagem. É uma pessoa que não cuida, não que não cuide da aparência, né? A pessoa não era uma pessoa porca, né? Mas uma pessoa que não se preocupa com aquela imagem de bonitinho, né? Com o que a humanidade faz, e ele cria, de certa forma, uma imagem que chame a atenção, né? E que vai de encontro, né, com a imagem de um profeta bíblico, né? Ou com outros profetas de outras eras. A imagem de uma pessoa que é muito destacada, né? E infelizmente a humanidade fica presa nessas imagens e nessas falas de 30 segundos, que ele só tinha 30 segundos, tinha poucos segundos, né? Acho que 15 segundos para falar na propaganda, né? No tempo lá de propaganda política. E as pessoas ficam presas só a isso. É que é muito fácil se prender a uma imagem, geralmente estereotipada, e uma fala. Então, a pessoa não está interessada em ver entrevistas e não só assistir, em compreender em profundidade o que está sendo dito, porque isso demanda esforço. A pessoa não compreende que ela precisa se esquivar da mentalidade comum para captar o infinito que está sendo transmitido por aquele canal finito. A pessoa não se dá conta disso e acaba criando esses estereótipos. Então, muita coisa acabou sendo perdida, né? Passou despercebido devido ao grau de ignorância do ser humano. Então, o Enéas, ele sempre foi ele era uma pessoa muito íntegra, né? No seu falar, e ele não fugia do debate. Ele até era famoso por respeitar o tempo, né, de resposta e aceitar, né, calado tudo o que falavam contra ele. Coisas assim abjetas, né, oriundas de uma interpretação de um ser verdadeiramente medíocre, que não é capaz de entender a profundidade das coisas. Coisa de um ser racional até, né? O problema da vinda do Enéas, né, no nosso país, é que assim, um ser intuitivo, ele não consegue casar a sua racionalidade de forma harmônica com essa intuição hiperadiantada. Então você gera um falar, né, que não é tão ordenado, tão fundamentado do ponto de vista do nível médio, que é medíocre. Agora, uma pessoa que é muito intelectual, racional, que está sintonizada com o grau da humanidade, ela tem um discurso que parece suave, né? Ordenado, sério, só que no fundo ele está nesse nível medíocre. Resolve as coisas não resolvendo nos parâmetros da mediocridade da mente intelectual. Então, para quem está nesse mesmo nível de consciência, vai parecer que uma pessoa intelectualizada, que analisa, ponderada, que é governada pela razão, é um modelo de mundo, enquanto essas pessoas intuitivas, que estão à frente do tempo, parecem pessoas loucas, que falam coisas que não têm nada a ver. É o destino do gênio, né? A sorte do gênio, sempre ser mal interpretado, porque o medíocre ele não atingiu a maturação interior para conseguir interpretar corretamente esse comportamento do gênio. Então, a dica que fica aqui é: vejam com muito cuidado, interpretem a partir desse monismo substancial esse indivíduo. Porque muitas coisas não são compreendidas. Um vídeo que eu recomendo aqui é um discurso que ele deu numa convenção do Prona em 1997 ou 98. É um vídeo de 27 minutos. É muito interessante se você souber ver do ponto de vista monístico, né? Eu passei por uma pessoa esse vídeo, infelizmente a pessoa achou que era mais um vídeo de um político falando, né, querendo fazer o dele ganhar. Isso é uma visão que a pessoa tem se ela ver no aspecto superficial.
Se a pessoa ver na essência, né, sentir o que ele está expressando lá, ela já vai entender a coisa diferente, né? Não se trata aqui de falar que o Prono é certo, esse partido tem que ser colocado no poder, mesmo porque nem existe mais, né? Não se trata disso. Se trata de tentar aqui fazer, né, encaminhar as pessoas para elas enxergarem de uma maneira profunda o que o homem passou lá há 25, 26 anos. É difícil a pessoa enxergar, porque isso exige a pessoa já ter atingido aquela maturação interior. Coisa que eu não faço aqui, né? Eu não posso chegar para você e plim, você agora é consciente porque você viu e entendeu tudo o que foi dito aqui. Agora vai viver no mundo. Vai viver da mesma forma anterior, porque não vivenciou. E para vivenciar, você precisa passar por esse processo único, que é íntimo, é individual, de maturação, que envolve passar por dores, né? Saber usar a dor para se crescer interiormente. Isso é com a pessoa, né? Aí do outro lado. O que eu faço aqui é facilitar o caminho, para que você adentre mais a fundo em você mesmo. Isso eu faço. Mas a coisa mesmo, despertar, é com você, meu amigo, minha amiga. E é duro, e é trabalhoso, e exige coragem, uma coragem que você nem imagina. Mas é só você está sozinho diante disso. E mais cedo ou mais tarde, esse destino vai te encontrar. E quanto mais você fugir, vai ser pior, que senão a coisa vem à força. Faça por você mesmo que a coisa você tem um certo controle sobre o processo. Então, eu tenho esse vídeo que eu dou a dica para verem, e tem uma entrevista que ele deu para o Jô Soares, também já falecido, né, em 2002, programa dele, que também é muito interessante. Então, dá para pegar um pouco da ideia de quem foi esse homem, vendo essas entrevistas e compreendendo com um olhar ubaldiano, digamos assim. Então, ele fala, ele não culpa a sua ex-esposa pela separação, porque ele entendeu por que ela se separou dele. Isso é uma característica de uma pessoa mal intencionada, uma pessoa má, que nem um monte de político que a gente vê por aí, né? Será? Então, a gente está falando de uma pessoa tão reta, que ele é confundido como um louco, né? como uma pessoa sinuosa, né? Enrolada, mal intencionada, só que na verdade é por ele ser tão bem intencionado que ele é visto como mal intencionado, porque está além, exorbita a capacidade de compreensão até dos seres humanos mais esclarecidos intelectualmente, pobres coitados, para compreender. Então, é realmente emocionante quando você vê esse homem atuando com um olhar, com uma lente monística, um olhar profundo. Porque daí você não vai ver um doidão, um cara falando nada com nada. Você vai ver uma alma apaixonada, um espírito flamejante que procura atuar do mundo da melhor forma possível e imprimir esse ideal. E a maior missão que ele tinha para cumprir aqui, a meu ver, nesse mundo, é trazer essa visão de mundo, do tipo do chefe do futuro. Capítulo 99 da Grande Síntese, o chefe. Leia um capítulo 99 da Grande Síntese, só esse capítulo, né? Para quem está interessado. Pega, imprime, não lê no computador, imprime, lê numa noite calma, onde todo mundo já está dormindo, passa os olhos e lê. Não entendeu? Lê de novo. Vai saboreando. Passa por essa experiência. Daí vê esses discursos do Ideia baseado em tudo que eu falo aqui. Eu acho que você vai conseguir começar a estabelecer relações muito interessantes dentro de você. A minha expectativa é que alguns aqui consigam sentir o que eu sinto, né?
esse abismo do infinito, esse vibrar de uma vara eterna, incomensurável, uma vara não vibracional, né? Um movimento intrínseco, vai ser acionado dentro do espírito, né? No espírito da pessoa. E daí ela vai começar a fazer conexões. E daí ela vai ver as coisas como elas verdadeiramente o são. Ou de forma mais próxima. Daí que fica emocionante. Daí você se empolga, meu amigo. Você vê a coisa, você fica em cima e você fala, nossa, isso é muito louco. Isso é muito louco, cara. Isso aqui é muito interessante. Isso tem um monte de... Isso é uma aventura. Uma verdadeira odisseia. A odisseia do espírito. Então, isso é um trabalho. Nesse vídeo aqui é só uma seta, né? uma orientação que o Viso dá. É para, você está duvidando aqui, leia um texto com calma, veja o capítulo 99 da Grande Síntese, comece a compreender, né, baseado em tudo que eu venho esboçando aqui, para você ver se isso realmente lhe diz respeito ou não. Mas não veja com um olhar preconceituoso. Se você estiver vendo tudo aqui com essa intenção impura, não adianta. Né? Veja com intenção pura. Somente fazendo isso, daí você vai e vendo. Né? Você pode responder para mim se é ou não a coisa. Que um comentário de uma pessoa impura, com intenções sinuosas, não vale nada, né? Não vou ficar argumentando com uma pessoa que tem a intenção de fortalecer sua bolinha. A gente não deve perder tempo com pessoas desse tipo. A gente deve usar o nosso tempo com pessoas bem intencionadas, como nós, né? Nós aqui estamos em evolução. Nós não queremos impor, né, um nosso relativo nos absolutos, nós queremos rasgar nossos relativos para se orientar para o absoluto. E com isso se unificar com os outros relativos. E assim a gente vamos dançando em torno do eixo central que está nos aproximando cada vez mais desse absoluto. Esse é o objetivo de tudo aqui. E eu espero que isso vá ficando cada vez mais claro para as pessoas, porque isso é muito importante. Eu estou muito preocupado com a minha salvação e com a salvação dos outros. Com a evolução, digamos assim, num linguajar mais moderno. Então, o texto do Enéas está aí, fica. Eu coloco, inclusive, várias referências da obra do grande apóstolo de Cúbio, e eu vou explicando. Né? Aqui eu não tenho tempo para falar tudo, mas eu referencio o capítulo de Gênio e Neurose, eu referencio o capítulo da distribuição da riqueza, e eu vou relacionando as coisas, para mostrar como, no fundo, esse monismo aqui abarca tudo, né? Não é mais uma bolinha no mar de bolinhas. É um framework fantástico que aponta para o infinito, para o absoluto e para o eterno. Bom, é isso que eu tinha para falar. Vejam, né, o texto, estudem texto, vejam, mergulhem nesse mundo, vejam os vídeos, leiam os capítulos referidos e a gente se vê na próxima. Saudações fraternas a todos.